esteja conosco, no princípio até o final, Pai. Deixa que o Teu Espírito fale, que eu me cale, que a Tua palavra possa instruir, orientar e designar, Pai, o Seu nome em nossas vidas. Assim nós pedimos com fé, em nome de Jesus. Amém. Sem mais demora, não senta, abra comigo a sua Bíblia, para sentarmos toda uma vez, no livro de 1 de Coríntios, no seu capítulo 1, a partir do versículo 3 até versículo 6. Repito, 1 de Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3 até versículo 6. Quem achou pode fazer a leitura em nome de Jesus. Amém. Micro. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Aleluia. Repito, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. 4. Eu sempre agradeço a Deus, a meu Deus, por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Jesus Cristo. 5. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Jesus está tão firme em vocês. Amém? Amém. Essa palavra do Senhor. Retoma o teu assento em nome de Jesus. Você pode aplaudir para a honra e glória do Senhor. Amado em Cristo Jesus, eu gostaria que em fração desses minutos estaremos falando da parte do Senhor. O irmão me desse toda a sua atenção para que possamos em conjunto partilharmos a palavra de Deus e recebermos as orientações que vêm da parte de Deus. Amém? Quem está feliz por estar neste lugar? Quem está feliz? Será que você está alegre? Será que você é grato? Aleluia! Nós viemos aqui, não viemos passar tempo, viemos aqui, não viemos mostrar as nossas roupas, mas viemos prestar um culto ao Senhor. Amém? E eu sempre tenho dito que para um culto ser feito, precisamos de duas coisas. Para um bom culto, nós precisamos, primeiro, da presença de Deus e, segundo, precisamos da fé. Amém? A presença de Deus, porque não existe culto sem presença de Deus. A Bíblia está a dizer que onde estão reunidos 2 ou 3, eu estou no meio deles. Amém? Então, se tiver culto, tem que ter presença de Deus. Se tiver culto, não pode ter só pessoas, não pode ter só música, não pode ter só cadeira, não pode ter só pregador. Tem que ter presença de Deus. Amém, igreja? Então, eu e você somos as pessoas que atraem a presença de Deus. Somos as pessoas que levam a presença de Deus se manifestar. Amém, irmãos? Amém? Aqui você vai entender que você é importante no culto. Porque se você não tivesse, obviamente que a presença de Deus não iria se manifestar. Amém? A Bíblia está a dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Deus não habita nessas 4 paredes. Deus habita nos nossos corações. E se você está aqui é porque Deus está aqui. Amém? Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui para prestarmos culto ao Senhor. E como é orientado num culto, não pode faltar palavra. Por quê? Por causa da edificação dos santos. Amém? Sem palavras nós não temos a edificação. Nós precisamos ter palavras para sabermos como orar, para sabermos como adorar, para sabermos como servir. É preciso termos palavra. Então eu queria convidar o irmão nesta tarde, aonde eu quero passar o tema, a riqueza da graça. Diga comigo, a riqueza da graça.
A riqueza da graça. Nós acabamos de ler um texto onde muitos de nós, se calhar, nunca ouvimos. Alguns de nós já lemos, mas nunca entendemos. Eu queria, segundo o entendimento que Deus me deu, partilhar esse versículo, esse entendimento com o irmão. Amém? Mas antes de começar a minha pregação, eu quero convidar 2 irmãos aqui. Por favor. Um mais velho e uma criança. Ninguém? Quero fazer uma demonstração. Não vou perguntar nada, é só demonstração. Um mais velho e uma criança. Não queremos indicar ninguém. Pelo menos que nessa vai indicar. Mana, vem. Será que não tem um mais velho que pode vir aqui? Amém? Pode ficar aí em frente. Um mais velho, igreja. Mão Venas, pode vir. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Amém, igreja? Eu vou fazer assim. Esse dinheiro não é vosso. É só demonstração. Eu vou dar 2.000 no Mão Venas e vou dar 2.000 na Mana. Amém? Está aparecendo na câmera? Yeah. Vou dar 2.000 a cada um. E eu vou perguntar à igreja: a forma como o irmão Venácio vai usar esse dinheiro é a mesma forma que a Mana vai usar? Vou repetir. Irmãos, prestem atenção. A forma como o irmão Venácio vai usar esse dinheiro é a mesma forma como a Mana vai usar? Por quê? Quem tem alguma resposta? Por que a forma dele de usar vai ser diferente do que a forma da Mana? Alguém muito rápido? Estamos a cultuar todos. Alguém? Porque tem entendimentos diferentes. Mas alguém? Não tem? Não tem o mesmo propósito. Mas alguém? Diferença de gerência. Mesmo entendimento diferente, diferença de propósito, diferença de gerência. Mais um só para terminar. Até na lingala, tu que eu na missão. Alguém? Diferença da necessidade. Uma salva de palmas para a igreja. Devolvam o dinheiro. Podem sentar. Muito obrigado. Igreja, entendam uma coisa. Eles não saíram de lá para vir aqui por livre e espontânea vontade. Alguém lhes chamou. Primeira coisa. Amém? Alguém lhe chamou. Quem foi? Eu lhe chamei. Segunda coisa, o que eles receberam, não pediram. Alguém lhes deu. Amém? Amém? Eles não pediram. Alguém lhes deu. Então, no meu tema, eu quero falar da graça. Primeiro, graça é o quê? Graça, todos nós sabemos que é um favor imerecido. Ou seja, receber alguma coisa que você não merece. Receber alguma coisa que você não pediu. Receber a vida que você nem pediu. A graça do Senhor das nossas vidas, ela vai ser entendida de 2 formas, segundo eu: a forma profunda e a forma superficial. A forma superficial, a graça é tudo aquilo que nós recebemos sem nos tornarmos ainda filhos de Deus. Não vou ainda entrar no meu texto. O mundano tem vida, o mundano não pediu vida. Verdade ou mentira? O pagão tem casa, tem carro. Fora os pagãos que fazem feitiço. O pagão tem família. O pagão dorme e acorda. Verdade ou mentira? Assim como o cristão dorme e acorda, o pagão também dorme e acorda. E o pagão não dorme e acorda porque é inteligente, porque pediu dormir e acordar. Às vezes ele dorme sem orar. Amém? Às vezes o mundano também dorme sem orar. Mas acorda vivo ou não acorda? Acorda vivo. Isso é o quê? É a manifestação da graça. Amém? É a manifestação da graça. O tema, riqueza da graça. É a manifestação da graça. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, nós vamos entender, no sentido geral, que a graça de Deus é o dom que Deus dá para os homens. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus faz para nós, é a graça dele. Porque nós não pedimos nada. Ninguém pediu nascer.
Ninguém pediu viver. Amém? É Deus que tem concedido. Sabe por quê? Porque no meio de muitos que nascem e morrem, os outros estão vivos. No meio de muitas mães que nascem sem, como é que chama? Vacas. Existem aquelas que têm fertilidade. E aquelas que têm fertilidade não pediram fertilidade. Deus lhes criou mulheres férteis. Isso é graça de Deus. Amém? Isso é manifestação da graça de Deus. Então, vamos entender aqui, onde nós acabamos de ler, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3 até 6, Paulo vai se direcionar, ou seja, vai escrever uma carta para a igreja de Coríntios. O que acontece na igreja de Coríntios? Acontece uma guerra entre os cristãos. Não é uma guerra entre os mundanos e os cristãos, não. Mas é uma distorção da palavra do Senhor dentro da igreja. Amém? Porque o entendimento que alguns irmãos lá em Coríntios tinham sobre a palavra do Senhor é que ainda as pessoas só seriam salvas se elas fizessem alguma coisa para Deus. As pessoas só receberiam salvação se elas oferecessem algum sacrifício. Amém, irmãos? As pessoas só se tornariam filhos de Deus se elas cumprissem com a lei do Moisés. Então Paulo, ao começar a escrever a carta para os irmãos que estavam na igreja de Coríntios, Paulo vai começar a saudar e Paulo vai começar a apresentar os benefícios que nós temos ao estarmos em Cristo Jesus. O que Paulo vai escrever no versículo 4? Paulo vai escrever: sempre dou graças ao meu Deus pela graça de Deus em vós. Ou seja, Paulo agradece a Deus pela graça de Deus nas nossas vidas, mas essa graça de Deus nas nossas vidas que só foi tida a partir de Jesus Cristo. Amém? Não é a graça de nascer, não é a graça de existir, não é a graça de ter família ou não ter, mas é a graça de fazer parte da família de Deus. Amém? Mas é a dádiva de fazer parte da família de Deus. Escuta uma coisa. A maior bênção da graça de Deus enquanto cristãos, a maior bênção da graça de Deus enquanto cristãos é a salvação. Amém? Então aqui vai existir diferença entre a graça superficial e a graça profunda. A graça superficial abrange a todos, mas a graça profunda só abrange os cristãos. E quem é o cristão? Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem é que recebe a salvação? Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, a graça profunda, ela vai se manifestar primeiramente na salvação. E o único que nos dá salvação não é o primo, não é o tio, não é o avô, é Jesus Cristo. Amém? A nossa salvação é Jesus Cristo. Por isso é que nós temos dito, Jesus Cristo não é um salvador, Jesus Cristo é a salvação. Amém? Então eu quero te falar de uma coisa aqui, de que não é você que dá para Deus, é Deus que dá para você. A graça que você tem de se tornar filho de Deus não é porque você foi atrás de Deus, é porque Deus veio até você. Essa é a pura e a mais verdade mensagem do Evangelho. Eu não vim aqui te motivar a dizer que você vai ter dinheiro. Eu não vim aqui te motivar a dizer que você vai ter carro, vai ter casa. Isso todo mundo consegue ter, mas a salvação ninguém consegue ter. Ou seja, nem todo mundo consegue ter. Então a minha mensagem de hoje é a graça que nos traz a salvação. A primeira grande riqueza que nós temos dentro da graça é a salvação. E não a graça que os homens nos dão. Eu quero que você se recorde disso. Sempre que você ouvir a palavra graça, a primeira coisa que tem que vir na tua mente é salvação.
A Bíblia está a dizer que nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados à perdição. Agora eu vou explicar algo. Está a ver o exemplo que eu dei? Está aqui, no versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em tudo fostes enriquecidos. Diga comigo, eu sou rico. Eu sou rico. Amém? Porque em tudo, em todas as coisas, fomos enriquecidos. Enriquecidos aonde? Nele. Nele quem? Jesus Cristo. Amém? Não tem mensagem da graça sem Jesus Cristo. Amém? Não tem salvação sem Jesus Cristo. Só que essa salvação, essa graça, nos enriqueceu em tudo. Em tudo. Olha o que diz a parte B. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Qual é o nosso tema do ano mesmo, irmão Domingos? Qual é o nosso tema do ano, irmã Carol? Papai Dani, qual é o nosso tema? Ano da graça e... Ano da graça e... Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda... Como é que está dizendo aqui? Em toda palavra e em todo conhecimento. Agora escuta. A graça, a salvação é uma oferta. Amém? É uma oferta. Eu ofertei aos irmãos aqui 2.000 kwanzas. Os irmãos disseram, cada um deu a sua opinião de a forma de usar esse dinheiro seria diferente. Vamos dar um exemplo que esse dinheiro que eu lhes dei fosse a salvação. Amém? Esse dinheiro que eu lhes dei fosse a salvação. Por Venâncio ser o mais velho, ter mais sabedoria, ele ia gerir melhor esse dinheiro. Com relação a mana, por causa da sabedoria. Deus, ele nos deu a salvação. Amém? Mas ele não nos dá só a salvação, não nos dá só a graça. Ele precisa nos dar também o conhecimento para sabermos como gerir essa graça. Vou repetir. Deus nos deu a salvação de graça, a borla. Não pedimos nada. A única coisa que nós precisamos ter foi a fé. Agora, a forma como vamos gerir essa graça, essa salvação, depende do conhecimento. Depende do conhecimento. Por isso é que eu tenho dito, Papai Mabaza, não é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador e acabou, não. Nós precisamos nascer de novo e crescer. O problema da igreja é que nós só nascemos de novo. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, acabou. Os irmãos na igreja não querem crescer. Tem muitos bebês na fé que estão há 10 anos na igreja. Tem muitos bebês na fé que estão há 30 anos na igreja. Amém? Muitos irmãos só ficaram no nascer de novo. Nós precisamos crescer. Lucas 2:52. Alguém pode abrir comigo? Eu posso ler. Lucas capítulo 2, versículo 52. Assim diz a palavra do Senhor. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e em graça para com os homens. Mamãe, papá, jovem que está aqui nesse lugar. Se você só aceitou Jesus Cristo, se você só nasceu de novo, deixa eu te informar que você precisa crescer, porque senão vais perder a salvação. Amém? Vais perder a salvação. Sabem por que os irmãos trocam à toa da igreja? Porque não são crescidos. Amém? Sabem por que os irmãos falam mal dos outros? Porque não são crescidos. Jovem, você precisa buscar crescimento. Se Jesus que é Deus, eu não vou dizer que Jesus era Deus, Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Jesus crescia. E o primeiro crescimento que a Bíblia vai apresentar é crescimento aonde? Sabedoria. Amém? Jesus crescia em sabedoria.
Sabe por quê? Porque conhecimento é poder. A Bíblia está a dizer que o meu povo perece por falta de quê? Por causa dos feiticeiros? Por causa do pecado? Se você não tiver conhecimento, o pecado vai te dominar, mas se você tiver conhecimento, você domina o pecado. A coisa mais importante que nós precisamos buscar, quando somos filhos de Deus, é conhecimento. É conhecimento. Então, a graça que nós estamos a pregar aqui não é uma graça dos burros, não é uma graça burra. É uma graça para as pessoas entendidas. É uma graça para as pessoas crescidas. É uma graça para as pessoas que antes de falar primeiro analisam. É uma graça para as pessoas que antes de trair primeiro analisam. É uma graça que quando as pessoas estão a orar de acordo com a palavra do Senhor. Isso é a verdadeira graça. Deus não vai te dar a graça sem te dar a capacidade de você aproveitar a graça. Aleluia. Deus não vai te dar a graça sem te dar o conhecimento para você usar essa graça. Porque a graça é uma riqueza. Paulo está a dizer, porque nele fostes enriquecidos. Amém. A maior riqueza para o homem é a salvação. Uma pessoa salva, alguns acham apenas que a salvação é se arrepender para ir no céu. Amém. A salvação, ela tem ramificações. Amém. A salvação tem ramificações. Se você é salvo, você é uma pessoa de paz. Se você é salvo, você é uma pessoa de prosperidade. A prosperidade, o dinheiro, o carro e a casa estão dentro da salvação. A Bíblia está dizendo que é a bênção do Senhor que enriquece. É a bênção do Senhor que enriquece. Não tem como você ficar rico sem a bênção do Senhor. Então não se contenta a dormir e acordar, porque o mundano também dorme e acorda. Não se contenta a vender e ter dinheiro, porque o mundano também vende e tem dinheiro. Amado, você é um rico. Você é um rico em Cristo Jesus. Você tem poder em Cristo Jesus. Você tem forças em Cristo Jesus. Você tem capacidades ilimitadas em Cristo Jesus. O problema é o quê? O problema é que você não vai à busca do conhecimento. O problema é que você acha que o pastor é que sabe todas as coisas. O problema é que você acha que o pregador é que sabe todas as coisas. Deus não se escondeu nada. Deus não nos guardou nada. Aleluia, igreja. Deus não nos escondeu nada. Se você não buscar conhecimento, você vai transformar a graça que Deus te deu em desgraça. Vocês já viram pessoas que lutaram para ter uma coisa e aquela coisa lhes trouxe a morte? Lutaram para ter marido e aquele marido lhes trouxe destruição. Lutaram, procuraram um emprego, aquele emprego lhes desviou da igreja. Lutaram, conseguiram um negócio e aquele negócio lhes distanciou de Deus. Se você não souber usar o carro que você tem, aquele carro um dia vai acidentar, vai te matar. Amém, igreja? Então você precisa ter conhecimento para usar a graça. Amém? Você precisa ter conhecimento para usar a graça. A graça virá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter uma igreja madura. Nós estamos no ano da graça e do conhecimento. Graça e conhecimento. Graça e conhecimento. Uma criança não sabe o que quer. Uma criança quer todas as coisas. Se ele estiver no meio da rua, o filho da vizinha estiver a comer bolinho, também vai querer bolinho. Verdade ou mentira, igreja? É falta de maturidade. A igreja precisa de irmãos maduros. Eu fico admirado. Irmão não está aqui, mesmo se tivesse também a falar. Um irmão ficou chateado comigo porque eu uso Bíblia do pastor. Uso Bíblia do pastor. Isso é falta de maturidade. Amém?
Tem irmãos que ficam nervosos com irmãos aqui porque o irmão vestiu bem. Você precisa se alegrar que você tem um irmão que veste bem. Amém. E eu dou graças a Deus que tem pessoas na igreja que já estão a entender. Tem pessoas na igreja que já estão a crescer. Eu estava a conversar com o irmão Domingos. Eu acho que Deus precisa abençoar a mamãe Angélica. Amém? Mamãe Angélica, Deus precisa te abençoar. Amém? Por causa do compromisso. Não sei, o Espírito de Deus me levou a falar dela. Amém? Nem todo mundo vai ter a capacidade de pregar. Nem todo mundo vai ter a capacidade de moderar. Às vezes, a tua melhor forma de servir é estar aqui nesse lugar, porque você não sabe quantas pessoas você motiva com a tua presença aqui neste lugar. Tu me motivas, eu amo quando você entra aqui dentro com os teus filhos. Pá. E eu consigo notar um esforço que você faz. O Espírito de Deus me levou a falar de ti. Deus precisa abrir as portas para a tua vida, para o teu casamento, para os teus projetos e para a tua vida espiritual. Amém? Que você cresça em nome de Jesus. Graças a Deus, tem pessoas que já não estão a andar em qualquer caminho, já não estão a ouvir qualquer conselho. Tem pessoas que já estão a ficar crescidas espiritualmente. Amém? Tem pessoas que quando você vem para falar do outro, não vais te ouvir a falar. Eu já fiz esse teste. Já fiz esse teste aqui com os irmãos e os irmãos não sabem. Você chega e começa a falar, irmão fulano. Você vai ver, epa, que Deus abençoe. Amém? A igreja precisa ter pessoas crescidas. As crianças não sabem o que querem. As crianças não sabem o que querem. Amém? E toda pessoa crescida é humilde. Amém? Paulo está a dizer que a graça do Senhor se manifesta aos humildes. Deus aborrece os soberbos. Deus aborrece os vaidosos. Os que já sabem pregar, os que já sabem moderar, os que já sabem cantar, os que já sabem, vão criar a igreja deles, daqueles que sabem. Nós que não sabemos nada, vamos continuar aqui na nossa igreja das pessoas que não sabem. Nós que não entendemos nada, vamos continuar aqui na nossa igreja dos que não entendem. Nós que não sabemos vestir, vamos continuar aqui na nossa igreja dos que não sabem vestir. Mas nós temos a plena certeza que esse Deus que nós servimos é um Deus vivo. Essa é a melhor coisa, que ninguém tira isso do teu coração. Amém? Que ninguém tira isso do teu coração. Você é muito amado por Deus, você é muito escolhido por Deus. Deus tem planos bons para contigo. Mas Deus não vai cumprir os seus planos quando você estiver no lugar errado. Esteja no lugar certo. Esteja na escola certa. Tá vendo criança que estuda nessa escola, estuda naquela escola, depois acaba por não estudar nada. É mesmo o cristão que ouve aqui. Ele tem um pastor, mas tem vários ouvintes. Ele dá ouvido dele a várias pessoas. Amém? Que Deus abra o teu entendimento para você poder entender a palavra de Deus. Como eu disse, nem todo mundo vai ser bom em pregar. Mas aquilo que Deus coloca no teu coração, faça. Eu não sei o que é que Deus coloca no teu coração. Não sei o que é que Deus coloca no teu coração. Se Deus não coloca nada no teu coração, controla bem, Satanás vai colocar alguma coisa. Deus está a dizer, vigiai os vossos pensamentos. Vigiai os vossos pensamentos. Se Deus não coloca nada no teu coração, sobre o bem, sobre o fazer o bem, a dor da obra, quando você vê a obra, você não sente dor, controla bem, Satanás está a colocar uma semente negativa no teu coração. Satanás está a colocar uma semente de distração no teu coração. Satanás está a colocar uma semente de ódio no teu coração. E nós já dissemos aqui na igreja, nós não queremos combater pessoas. A igreja não combate pessoas, a igreja combate espírito. Porque Paulo está a dizer que a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Contra os principados, contra as potestades. Você que não ora vai lutar contra principado. Deus seja louvado pela vida do irmão Domingos. O que nos fez na quarta-feira foi estrondoso. Amém? Aumentou a minha gasolina na oração. Igreja, nós não oramos. É mentira, não vamos se mentir. Nós não oramos, nós não temos vida de oração.
Nós não temos vida de oração. Nós não vamos viver o avivamento de Deus se a igreja não tiver hábito de oração. E o hábito de oração não começa na igreja. O hábito de oração não começa na sala. O hábito de oração começa no quarto. Começa no quarto. Ontem estava conversando com as meninas. Você não vai poder mandar a igreja ajoelhar se você não se ajoelha. Você não vai fazer as pessoas sentirem um Deus que você não sente. Você não vai fazer as pessoas adorarem se você sozinho não adora. Então a igreja crescida precisa entender isso. Nós já somos pessoas ricas na graça. A única pessoa que nos traz a graça é Cristo Jesus. E para mantermos a comunhão com Cristo Jesus é oração, é oração. Mamãe não para de orar, papai não para de orar, jovem não para de orar, não para de buscar a Deus. O teu momento vai chegar, Deus sabe, mas continua a buscar a Deus. Seja uma pessoa adulta, seja uma pessoa madura, seja uma pessoa crescida. Deus precisa de filhos que irão. Jesus está dizendo: quem eu enviarei? Quem eu enviarei? Quem são as pessoas que o pastor pode confiar na igreja? Quem são os jovens que o líder pode confiar? As mamás que o pastor pode confiar, os papais estão aonde? Todo mundo está a manifestar imaturidade. Todo mundo, se você lhe mandar, vai falar: eu até não sei, eu até não consigo fazer. Amém? A igreja está precisando de pessoas maduras. Pessoas que você lhe dá da esquerda, não está a ouvir. Lhe dá da direita, não está a ouvir. Tem-se dito: cristão é tipo bola no campo. Cristão é tipo bola no campo. Amém? Então permaneça na graça do Senhor. Busca o conhecimento. Se você buscar conhecimento de Deus, eu te garanto, essa cena mudou muito a minha vida. Desde que eu comecei a buscar conhecimento de Deus, até o meu conhecimento na escola começou a mudar. Até o meu entendimento começou a mudar. E eu estou a escrever um livro. Eu vou escrever um livro. Não eu vou escrever, estou a escrever um livro. Amém? Eu estou a escrever um livro. Quer dizer, a minha mente começa a me fazer confusão. É muita informação que vem na minha cabeça. Desde que eu comecei a buscar Deus. Sou perfeito? Não sou. Tenho falhas? Tenho. Mas ainda assim, se Deus não desistiu de mim, eu também não vou desistir de Deus. Amém? Então, a maior riqueza da graça é a salvação. Amém? É a salvação. E só a salvação quando há Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua mensagem em nome de Jesus. Aplauda para a honra e glória do Senhor.